Você conhece a estrutura do desenvolvimento em um artigo de opinião? Sabe como começar um parágrafo para desenvolver a sua tese? Tem ideia de como construir a sua argumentação? Se ainda tem dúvidas sobre esse assunto, ao final deste vídeo não terá mais. Fique aqui e verá. Vamos juntos? Salve, gente! Você está no canal Prep Concursos. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se você vai concorrer a uma das vagas, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os tópicos aqui abordados têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Assim, evitaremos falar de particularidades ou exceções. A partir de agora, trataremos do desenvolvimento no artigo de opinião. Vamos apresentar neste vídeo uma abordagem entre as inúmeras que existem. Ela não é melhor nem pior do que as demais, mas busca dar a você, candidato, um conhecimento sólido e embasado sobre o assunto. A estrutura de um artigo de opinião possui 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nesse vídeo, falaremos sobre o desenvolvimento, cujo papel torna-se importantíssimo para a sua redação. A dissertação argumentativa é um gênero textual que usa a argumentação como base para a defesa de um ponto de vista. O desenvolvimento, sem dúvidas, é a parte mais importante de um texto dissertativo argumentativo, pois é nesse espaço que o candidato expõe seus argumentos. É no desenvolvimento que vai mostrar seus conhecimentos sobre o tema. Por isso, dê uma atenção especial ao seu desenvolvimento. As frases usadas no início dos parágrafos do desenvolvimento são responsáveis pela ligação entre as ideias no texto e importantes para a coesão textual. Também é importante que as conexões entre os parágrafos e entre os períodos do desenvolvimento sejam bem feitas para que a sua redação não seja uma sequência de pedaços soltos e desconexos. Daqui para frente, chamaremos o primeiro parágrafo de desenvolvimento de D1 e o segundo de D2. Aqui, algumas dessas frases para você usar no início dos parágrafos e também na ligação entre os períodos. Para indicar causa, como causas do e menciona o fato, é possível destacar. Para indicar efeito, em consequência disso, é possível perceber que. Para ligar ideias, a partir dessa ideia, é possível considerar que. Para a ideia de conformidade, de acordo com. Segundo, para ligação ou continuidade, desse modo, assim. Para dar ideia de adição, além disso, outro fator existente. Ainda convém lembrar que, para acrescentar uma ideia contrária à anterior, porém, todavia, entretanto, por outro lado, não se esqueça também dos conectivos para dar sequência aos parágrafos. Para iniciar o D1, pode usar, primeiramente, em princípio, antes de mais nada. Para iniciar o D2, você pode usar em seguida, posteriormente, na sequência. Vejamos a seguir um desenvolvimento com 2 parágrafos. Foi feita uma adaptação para o seu nível, ou seja, o ensino fundamental, e usaremos o tema manipulação do usuário pela internet. Leia comigo. D1.
Primeiramente, existe uma preocupação com a ausência de medidas por parte do governo para contrapor-se à venda de dados pessoais e à manipulação do comportamento dos indivíduos na internet. O Estado é responsável pela garantia do bem-estar da população, mas isso não ocorre no Brasil, em razão da falta de atitude das autoridades. Grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para aquelas que buscam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha fica ameaçado. Vamos ler o D2. Além disso, a busca pelo ganho pessoal acima de tudo também pode ser apontada como responsável pela utilização de dados pessoais por empresas sem a devida autorização. Assim, interferem na privacidade das pessoas e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais. Como consequência, as pessoas ficam cada vez mais conscientes e incomodadas com as tentativas de manipulação. Logo, são necessárias ações para garantir o bem-estar coletivo, impedindo o controle de dados nas redes e a consequente manipulação do cidadão. Observe os parágrafos e tente responder. Pause o vídeo para dispor de mais tempo para pensar. Qual é a ideia principal desenvolvida nos parágrafos? A invasão das redes e a manipulação dos usuários, não havendo a intervenção das autoridades governamentais. Você percebeu o ponto de vista do autor? Empresas invadem a privacidade das pessoas para vender e a necessidade urgente de intervenção das autoridades constituídas. Observe que o D2 reafirma a tese apresentada no D1, ou seja, o ponto de vista. Os conectivos, primeiramente no D1 e, além disso, no D2, destacam o sequenciamento das ideias nos parágrafos. No D1, o conector dessa forma é usado para determinar um fato conclusivo no parágrafo. O D2 amplia o problema mencionado no D1. Os dois parágrafos precisam ser proporcionais. Logo, a quantidade de linhas e períodos deve ser o mais similar possível. As ideias precisam estar coerentes entre si para fazerem sentido, isso dentro da ideia geral. Os argumentos são apresentados para que o leitor tire as conclusões sobre a problemática e fique convencido de que a tese é consistente. Guarde estas 10 dicas valiosas para a elaboração do seu desenvolvimento. O desenvolvimento é o lugar da argumentação e apenas no desenvolvimento. Escreva seu desenvolvimento em 2 parágrafos. Mas nada impede que você crie o D3. Convém avaliar se isso poderá deixar seu texto com mais de 30 linhas, que é o limite estabelecido pela comissão. Procure ser fiel ao seu ponto de vista, evitando incoerências. Para reforçar os seus argumentos, você pode incluir fatos, exemplos, dados estatísticos e comparações.
mas evite informações sem credibilidade que você leu em alguma página do Facebook ou WhatsApp. E também conversas triviais. Pode usar também os textos motivadores da prova de português como suporte para as suas ideias. Mas atenção! Faça paráfrases respeitando as normas do edital. Falaremos sobre o edital do IF em um outro vídeo. Seja claro na exposição dos argumentos, um a cada vez. Evite confundir o seu leitor com ideias entrelaçadas ou incoerentes. Seja objetivo em cada argumento. O número de argumentações fica a seu gosto, contanto que os argumentos fiquem claros e bem definidos. Não use expressões do tipo eu penso, eu acho, na minha opinião. Sugiro também que você evite usar a primeira pessoa do singular. Se não tem a prática suficiente, comece fazendo simples. Você não precisa de talento para escrever um texto eficiente. Você precisa de muita prática. Uma dica bônus para você. Habitue-se a fazer rascunho. É muito importante. Ser jovem e ainda no 9º ano ou no início do ensino médio não são empecilhos para o seu sucesso na arte de redigir. Escrever bem é uma questão de prática e por isso a dica mesmo é treinar cada vez mais para conseguir se acostumar com o padrão de um artigo de opinião e encontrar os melhores esquemas para o seu jeito de escrever. Com dedicação e paciência, você vai conseguir fazer textos interessantíssimos. Como? Treinando, escrevendo, praticando. Inscreva-se no nosso canal para ser avisado sobre outros vídeos. Compartilhe com seus amigos que vão fazer as provas do IFRN. Aqui você vai encontrar muitas aulas de gramática, de compreensão textual e de redação para estar bem treinado para a sua prova do IFRN. Que esse vídeo tenha ajudado a perceber que com paciência e estudo, criar o desenvolvimento de um texto convincente é possível. Espero esta aula ter contribuído para o seu crescimento. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.